Artes marciais mistas, o MMA, é o esporte mais difícil para prever. Os últimos grandes eventos realizados pelo UFC podem nos mostrar isso. No UFC 291, Justin Gaethje, que estava pagando mais nas casas de aposta, por volta de 2,31 do valor apostado, não só venceu o favorito Dustin Poirier, como nocauteou friamente com um head kick no segundo round. No UFC 292, o evento seguinte, The Sugar Sean O'Malley, que estava pagando em média 3, nocauteou de forma linda o então campeão com um overhand no segundo round. E a mais recente, no UFC 293, a que o azarão pagava mais, Israel Adesanya contra Sean Strickland. A vitória de Sean Strickland estava pagando simplesmente 5,50 em média. O favoritismo do Adesanya não fez jus ao que vimos. Um total domínio do Strickland, vencendo bem o nigeriano e dominando o Adesanya em pé. Enquanto todos esperavam o Strickland buscando a luta agarrada, além disso, chegou pertíssimo de nocautear o nigeriano. Com esses eventos imprevisíveis nos últimos grandes cards do UFC, concretizo o MMA como o esporte mais difícil de prever. Não é falando que o MMA só existe no UFC, porém ela é a maior empresa de artes marciais mistas no mundo e é onde reúne os atletas mais talentosos e as lutas de mais alto nível. Então por isso estamos baseando nossa opinião no UFC, por ter o mais alto nível de MMA. Isso é só minha opinião, e é óbvio que todos os esportes são difíceis de prever, e é isso que os torna divertidos. Então aqui é porque, em minha opinião, o MMA é o esporte mais difícil de prever. Razão 1. Chances de acabar o combate. Não existe outro esporte com as mesmas chances de liquidar a fatura igual ao MMA. As lutas de MMA podem acabar a qualquer segundo, em um piscar de olhos. No futebol, não existe como um time estar ganhando de 4-0 e no último minuto o adversário poder chutar uma bola de um certo lugar do campo que valerá 5 gols e o fará virar a partida e vencer. No basquete, não tem como um time vencendo por uma diferença de 40 pontos levar uma cesta que valerá 41 pontos e irá virar a partida. No MMA, não importa se você venceu 4 rounds da luta e está dominando o 5º round. Se no último minuto você levar algum nocaute ou submissão, tudo que você construiu durante a luta será jogado fora, como se não valesse nada. Por isso é um dos esportes mais cruéis e imprevisíveis do mundo. Um segundo pode acabar com tudo. Você pode falar, mas no boxe, um nocaute também pode acabar uma luta. Basta um soco para nocautear. Sim, isso é verdade. Outros esportes de combate também dão brechas para o nocaute. Um soco no boxe pode acabar uma luta inteira. Porém, as probabilidades disso acontecer no MMA são maiores. Primeiramente pelo tamanho das luvas. Uma luva de 6 os no MMA é bem mais fácil de nocautear. Além do principal fator, de que no MMA não existe apenas knockouts. A luta pode ser liquidada de outras diferentes formas, com guilhotinas, triângulos, arm e leg locks, mata-leão e uma infinidade de submissões. O MMA tem mais chance de acabar e mais formas disso acontecer. Esse é o principal diferencial. Razão 2. Estilos. Da mesma forma que existem diferentes maneiras da luta acabar, existem diferentes maneiras de lutar MMA. No boxe, por exemplo, o estilo de luta que você usa determina o estilo de lutador que você é. Lutadores com a guarda Filichel são defensores, Picabus são lutadores ofensivos, e vai existir suas variações de guardas e estilos de boxe. Porém, vamos pensar no MMA. Ele irá reunir estilos diferentes de boxe, certo? Mas aí você se lembra que ele também irá incluir judô e diferentes estilos de quedas que existem. Ele irá incluir o wrestling e os diferentes tipos de wrestlers. Também terá jiu-jitsu, e dentro do jiu-jitsu, você pode ser tanto um guardeiro como um passador. Teremos o kickboxing e a variedade de cada chute do kickboxer. Você percebe que é um esporte que tem uma variedade de artes marciais e dentro de cada arte marcial terá outra variedade de estilos a serem usados, tornando praticamente cada lutador de MMA único e podendo nos dar, por exemplo, uma luta entre um especialista de kickboxing com ótimas defesas de queda e defesas de submissões contra um lutador de sambo, especialista em quedas e submissões, e também, claro, com kickboxing afiado, já que o UFC exige lutadores extremamente completos. Então você vê que as combinações de estilos tornam tudo mais difícil de prever, geram uma infinidade de possibilidades, gerando uma complexidade enorme em cima de cada luta. Então se boxe, jiu-jitsu, kickboxing, wrestling
São esportes difíceis de prever? Imagine juntar tudo isso em um só. Razão 3. Esporte novo. O MMA é um esporte relativamente novo. O UFC tem 30 anos de idade e lutas de MMA foram começar a circular aproximadamente 10 anos antes da fundação do UFC. Seria por volta de 40 anos atrás. O fato de ser um esporte novo faz com que a cara dele mude a cada ano. Todo ano temos um modo diferente de lutar MMA em alta. Digamos que esse esporte se adapta e muda muito rápido. Não é falando que outros esportes não mudam. Vemos diferentes regras mudando no futebol. Número de substituições, regras relacionadas ao toque da mão e marcações de pênalti, etc. Porém, o futebol é um esporte com mais de 100 anos de idade e que já tem um estilo mais concreto e definido do que um esporte que surgiu por volta de 40 anos atrás. Em relação aos outros esportes que circulam pelo mundo, o MMA é um adolescente. O MMA muda drasticamente a cada década. Tivemos, por exemplo, um momento em que era normal os famosos tiros de metas, chutar a cabeça do adversário no chão. Tivemos um momento do domínio do Jiu-Jitsu Gracie no MMA. Até uns anos atrás, eu nunca tinha visto um lutador usar uma guarda Philly Shell no MMA e achava isso impossível de acontecer. Até ver Sean Strickland se tornar campeão mundial usando esse estilo de guarda. E enquanto alguns anos atrás os Gracies dominavam o cenário mundial de MMA, recentemente Kron Gracie passou um vexame, tentando recuperar o estilo antigo de Jiu-Jitsu Gracie, que hoje em dia já está muito ultrapassado. Razão 4. Pouca amostra. Os lutadores de alto nível do UFC lutam entre aspas pouco. No ranking peso por peso, por exemplo, os únicos lutadores que têm mais de 17 lutas após virarem top ranks são John Jones e Charles Oliveira. Lutadores de alto nível do ranking peso por peso lutam em média 3 lutas no máximo por ano, o que nos dá pouca amostra para análise. Comparando, por exemplo, a Série A do Brasileirão, os times de alto nível de futebol jogam 38 partidas no Brasileirão, mais a Libertadores e a Copa do Brasil, sem contar o estadual no começo do ano. Isso pode chegar a cerca de 70 partidas no ano, enquanto lutadores de alto nível podem passar cerca de meses se preparando para apenas uma luta, o que torna tudo muito mais imprevisível. Um campeão do UFC, por exemplo, tem o prazo máximo de 1 ano para defender o cinturão. Então, essas são as minhas razões para o MMA ser o esporte mais difícil do mundo para prever. Pare de apenas consumir conteúdo sobre luta e aprenda também a lutar de verdade com essa punching ball que você pode treinar os seus reflexos em qualquer lugar, a qualquer hora. Ela tá aqui no primeiro link da descrição do vídeo.